Existe uma linguagem oculta que todos nós expressamos o tempo todo, muitas vezes sem nem perceber. Essa linguagem, composta por gestos, olhares, tons de voz e até silêncios, é como um código secreto que revela quem as pessoas realmente são. Tornar-se fluente nessa linguagem pode revolucionar suas interações sociais, dando a você uma vantagem poderosa na vida pessoal e profissional. Quanto mais você aprende a decifrar esses sinais, maior será a sua capacidade de influenciar, conectar e navegar pelo complexo mundo das relações humanas. No trabalho de Robert Greene, especialmente no livro As Leis da Natureza Humana, ele aborda profundamente a importância da comunicação não verbal. Hoje, quero compartilhar com vocês como desenvolver essa habilidade de ler as pessoas em um nível mais profundo pode transformar a maneira como você se relaciona com o mundo. Somos seres intrinsecamente sociais, e quando não entendemos os sinais, emoções e intenções das pessoas ao nosso redor, ficamos em desvantagem. É como tentar atravessar uma floresta escura sem uma lanterna, tropeçando em mal-entendidos que podem gerar frustrações, conflitos e até mesmo traumas. Antes de mergulharmos no fascinante tema de hoje, quero convidar vocês a se inscreverem no canal para não perderem nenhum conteúdo sobre comportamento humano, habilidades sociais e os segredos que moldam nossas interações. Ative o sininho, junte-se à nossa comunidade e venha explorar comigo esses tópicos que podem transformar a forma como você enxerga o mundo e se conecta com as pessoas. Pense em situações da vida real. Imagine contratar alguém por causa de seu carisma contagiante, apenas para descobrir, meses depois, que essa pessoa tem uma personalidade tóxica que desestabiliza sua equipe. Ou talvez você já tenha se envolvido em um relacionamento com alguém que, à primeira vista, parecia gentil e atencioso, mas que, com o tempo, revelou traços narcisistas ou manipuladores. Esses erros podem custar caro, emocionalmente, profissionalmente e até financeiramente. Entender as pessoas em um nível mais profundo é a chave para evitar essas armadilhas e tomar decisões mais conscientes. Nós, humanos, comunicamos em duas línguas distintas. A primeira, e aquela em que costumamos focar, é a das palavras. Palavras são poderosas. Elas podem inspirar, convencer, confortar, mas também podem enganar. Eu posso dizer que sou a pessoa mais sábia do mundo, que consigo resolver qualquer problema ou até que sei voar. Palavras são ferramentas incríveis, mas também são fáceis de manipular, seja para esconder intenções, exagerar qualidades ou criar uma fachada. A segunda língua, por outro lado, é muito mais difícil de falsificar. Ela é composta por gestos, expressões faciais, posturas, tons de voz e até pausas. Essa é a linguagem da autenticidade, onde as emoções e intenções reais das pessoas tendem a se revelar. Quando você aprende a prestar atenção nesses sinais não verbais, ganha um superpoder: a capacidade de enxergar além das palavras, evitar dramas desnecessários, influenciar de forma mais eficaz e construir conexões mais genuínas e significativas. Como ler a segunda língua? Então, como podemos desenvolver essa habilidade de decifrar a linguagem não verbal? Vamos explorar algumas estratégias práticas, com exemplos concretos e dicas que você pode começar a aplicar hoje mesmo. 1. O rosto revela tudo. O rosto é o principal canal da comunicação não verbal. É como uma janela para as emoções de uma pessoa. Preste atenção especial aos olhos, que muitas vezes são chamados de o espelho da alma, por um bom motivo. Eles transmitem emoções genuínas, como alegria, surpresa, medo ou tristeza. Já reparou em alguém com olhos mortos? Pessoas com traços narcisistas, por exemplo, podem parecer extremamente interessadas no que você está dizendo, mas seus olhos não acompanham. Eles não brilham, não transmitem calor, não se conectam de verdade. Essa discrepância entre o que a pessoa diz
e o que seus olhos revelam é um sinal claro de que algo está desalinhado. Outro exemplo clássico é o sorriso falso. Um sorriso genuíno, também chamado de sorriso Duchenne, envolve não apenas a boca, mas também os olhos, que formam pequenas rugas, os famosos pés de galinha. Quando alguém sorri apenas com a boca, sem que os olhos acompanhem, é provável que o sorriso seja forçado ou falso. Tente observar isso em uma próxima interação. Quando alguém está genuinamente feliz ou interessado, todo o rosto se ilumina, como se uma energia contagiante emanasse da pessoa. Fique atento a essas inconsistências entre o que o rosto diz e o que as palavras ou a voz transmitem. O poder do tom de voz. O tom de voz é um indicador incrivelmente poderoso das emoções e intenções de uma pessoa. Ele pode revelar sinceridade, insegurança, entusiasmo, desinteresse ou até sarcasmo. Atores profissionais passam anos treinando para controlar suas expressões faciais, mas o tom de voz é muito mais difícil de manipular. Quando alguém fala com você, preste atenção ao ritmo, à entonação e ao volume. A voz soa monótona, como se a pessoa estivesse apenas recitando um script. Há hesitações que sugerem insegurança ou falta de convicção, ou talvez um tom excessivamente confiante, quase arrogante, que não combina com o contexto. Por exemplo, imagine um colega de trabalho que diz: "Claro, estou totalmente de acordo", em um tom apressado e sem energia. Isso pode indicar que ele está apenas tentando evitar conflito, sem realmente concordar. Ou, em uma conversa pessoal, alguém que responde com pausas longas e um tom hesitante pode estar escondendo algo ou se sentindo desconfortável. Esses detalhes são pistas valiosas para entender o que está por trás das palavras. Terceira, a linguagem corporal e os gestos. A linguagem corporal é um universo rico e complexo, e há livros inteiros dedicados a esse tema. Mas quero destacar algo que muitas vezes passa despercebido: os gestos cotidianos e o contexto em que eles ocorrem. Por exemplo, observe como as pessoas se despedem. Em uma reunião, um almoço ou uma ligação, elas saem correndo com um tchau rápido e superficial, sem olhar nos seus olhos, ou prolongam a conversa, fazendo perguntas ou mostrando interesse genuíno. A forma como alguém termina uma interação revela muito sobre o quanto ela valoriza aquele momento e, por extensão, o quanto valoriza você. Outro ponto importante é a postura. Pessoas que cruzam os braços durante uma conversa podem estar se sentindo defensivas ou desconfortáveis, enquanto alguém que se inclina levemente na sua direção provavelmente está engajado e interessado. Gestos repetitivos, como tamborilar os dedos ou mexer no cabelo, podem indicar ansiedade ou impaciência. Tente observar esses detalhes em uma próxima interação. Eles são como peças de um quebra-cabeça, que, quando montadas, revelam o estado emocional da pessoa. 4. Textos, e-mails e mensagens escritas. Mesmo em comunicações escritas, como e-mails, mensagens de texto ou posts em redes sociais, há pistas sobre a personalidade e as intenções de alguém. O tom de um e-mail, a escolha das palavras ou até o uso excessivo de linguagem pomposa pode dizer muito. Por exemplo, alguém que usa jargões complexos, metáforas exageradas ou referências eruditas em um e-mail simples pode estar mais interessado em impressionar do que em comunicar uma ideia clara. Já vi isso em colunistas e escritores que adoram exibir seu vocabulário rebuscado ou fazer alusões históricas desnecessárias. Isso muitas vezes é um sinal de ego inflado, mesmo sem conhecê-los pessoalmente. Outro exemplo, mensagens curtas e impessoais, como "Ok, entendi", podem indicar desinteresse ou pressa, enquanto textos mais longos e atenciosos sugerem que a pessoa está investida na conversa. Até mesmo emojis podem ser reveladores. Alguém que usa muitos emojis de coração
ou exclamações pode estar tentando transmitir entusiasmo, mas, se isso não combinar com o contexto, pode soar forçado ou manipulador. A relação com o tempo. A maneira como alguém lida com o tempo é um reflexo poderoso de sua personalidade e valores. Pessoas que procrastinam, chegam atrasadas a compromissos ou ignoram prazos estão, de certa forma, comunicando: meu tempo é mais importante que o seu. Esse comportamento pode refletir desrespeito, falta de organização ou até uma mentalidade egocêntrica. Por outro lado, alguém que é pontual, responde rapidamente a mensagens e cumpre prazos demonstra respeito e confiabilidade. Por exemplo, em um ambiente profissional, um colega que constantemente atrasa entregas ou chega tarde às reuniões pode estar sinalizando que não valoriza o tempo dos outros. Já alguém que planeja com antecedência e respeita compromissos tende a ser mais confiável e consciente. Observe esses padrões. Eles revelam muito sobre o caráter de uma pessoa. 6. Entrevistas e situações de pressão. Situações de alta pressão, como entrevistas de emprego ou conversas difíceis, são momentos perfeitos para observar a linguagem não verbal. Quando alguém é confrontado com uma pergunta inesperada, como ele reage? Tenta enrolar com respostas vagas para parecer que sabe tudo? Ou admite humildemente que não tem a resposta, talvez dizendo: boa pergunta, não sei ao certo, mas posso pesquisar e te retornar. Essa última atitude é um sinal de inteligência emocional, segurança genuína e abertura para aprender. Outro ponto a observar é como a pessoa lida com críticas ou feedback. Alguém que fica na defensiva, muda de assunto ou culpa os outros, provavelmente tem dificuldade em aceitar responsabilidade. Por outro lado, uma pessoa que escuta com atenção, faz perguntas para esclarecer e mostra vontade de melhorar, demonstra maturidade e autoconfiança. Esses comportamentos são pistas valiosas sobre como alguém se comporta em situações desafiadoras. 7. A energia geral e o feeling. Por fim, há algo mais intangível, mas igualmente importante: a energia que uma pessoa transmite. Às vezes, você simplesmente sente que algo está errado ou que alguém é genuíno. Isso não é mágica. É o seu cérebro captando sinais sutis que você ainda não processou conscientemente. Por exemplo, alguém pode dizer todas as coisas certas, mas se a energia da pessoa parece fria, distante ou excessivamente calculada, isso pode ser um sinal de que ela está escondendo algo. Confie nesses instintos, mas use-os como um ponto de partida para observar mais de perto os sinais não verbais. Vendo as pessoas em 3D, muitas vezes, enxergamos as pessoas como figuras planas, projetando nelas nossas próprias expectativas, preconceitos ou desejos. Mas quando você começa a prestar atenção à linguagem não verbal, os olhos, o tom de voz, os gestos, a relação com o tempo, algo mágico acontece. As pessoas ganham profundidade. Elas deixam de ser caricaturas unidimensionais e se tornam seres humanos complexos, com emoções, motivações e mundos internos próprios. Essa compreensão é a base da inteligência social e, no mundo de hoje, inteligência social é um dos maiores poderes que você pode cultivar. Como praticar essa habilidade? Desenvolver a habilidade de ler a linguagem não verbal exige prática, mas é algo que qualquer pessoa pode fazer. Aqui estão algumas dicas para começar. Observe com curiosidade. Na próxima conversa, preste atenção aos detalhes. Como a pessoa está sentada? O que os olhos dela estão dizendo? O tom de voz combina com as palavras? Compare palavras e sinais. Note se há discrepâncias entre o que a pessoa diz e o que o corpo dela comunica. Um sorriso forçado ou uma voz hesitante podem revelar mais do que as palavras. Pratique em situações cotidianas. Experimente observar essas pistas em reuniões, encontros casuais ou até assistindo a entrevistas na TV.
Quanto mais você praticar, mais natural isso vai se tornar. Anote suas impressões. Após uma interação importante, escreva o que você observou: gestos, tom de voz, energia. Com o tempo, você começará a notar padrões. Confie, mas verifique seus instintos. Se algo parece errado, use isso como um sinal para observar mais de perto, mas não tire conclusões precipitadas. Por que isso importa? Dominar a linguagem não verbal não é apenas sobre evitar armadilhas ou identificar pessoas tóxicas. É também sobre construir conexões mais profundas e autênticas. Quando você entende melhor as emoções e intenções dos outros, pode responder de forma mais empática, influenciar de maneira mais eficaz e criar relacionamentos baseados em confiança mútua. Em um mundo cada vez mais complexo e conectado, essa habilidade é uma vantagem competitiva inestimável. Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe suas experiências nos comentários. Quero saber, você já notou algum sinal não verbal que revelou algo surpreendente sobre uma pessoa? Ou talvez você tenha uma história sobre como a linguagem corporal mudou sua percepção de alguém. Vamos continuar explorando juntos a fascinante linguagem secreta dos seres humanos. Até a próxima!